de 5 segundos. A partir de agora, em rede com as rádios Urubá FM e Líder FM, programa Debate Decisão com Geraldo Freire, CBN Recife e CBN Caruaru, empresas do grupo Asa Branca. CBN Debate Decisão. Apresentação: Geraldo Freire. Meu trabalho é fácil porque eu uso o ClickUp. É assim que eu acompanho todas as minhas tarefas. Eu começo despejando tudo o que preciso. Hoje vamos fazer história com o professor Guilherme Pereira, professor de Física e Astronomia. Eu sempre sonhei em conversar com um professor de Física e Astronomia, até por conta do que o astrônomo foi por muito tempo meio confundido com o astrólogo, né? Aí o astrólogo caiu de moda porque hoje nós nem sabemos mais daqueles planetinhas que ele contava no dedo, Plutão. Já tem até planeta aí que deixou de ser planeta, né? Né? E a questão da física, temos o coronel Humberto Viana, com experiência grande, como ex-secretário de Proteção e Defesa Civil, e o professor Ricardo Maranhão, geólogo, doutor em ciências, podemos dizer ciências geológicas? Ciências naturais, ciências geológicas. O senhor trabalha mais com pedra do que com barro? Muito mais, só trabalho com pedra. Com né? pedra? Não trabalho com barro. Já trabalhei muito quando tinha meu escritório de consultoria e eu fazia consultoria praticamente de todos os minerais. Certo. Eu passei os 25 anos fazendo isso na minha vida. Pernambuco é rico em quê? Pernambuco é muito pouco dotado de bens minerais. Nós somos ricos efetivamente em calcário, que é fundamental para cimento, que foi um produto importante durante algum tempo, rocha ornamental, de alguns tipos de rocha ornamental, gipsita, gesso lá do Araripe, tá certo? E praticamente mais nada, tá certo? Praticamente nós não temos outro bem mineral em Pernambuco. É que, geologicamente, Pernambuco fica numa zona que é chamado de... É uma zona transversal, e essa zona transversal é uma geologia específica que fica entre a geologia do Rio Grande do Norte e da Paraíba e da geologia de Maceió e da Bahia. Ou seja, nós temos uma característica própria e, infelizmente, essa característica própria, até agora, não apresentou recursos minerais interessantes. Escute, nós somos imunes aos terremotos? Só aquela balançadinha que dava em Caruaru, até que nunca mais deu? Os terremotos, de uma maneira geral, eles ocorrem apenas onde existe uma coisa chamada de placa tectônica. Sim. O que é isso? O mundo todo ele é dividido em placas, em trechos do continente e do oceano, como se fosse um quebra-cabeça. Então, nós temos a placa sul-americana, temos a placa norte-americana, temos a placa africana, assim por diante, tá certo? E você tem as zonas de contato. As zonas de contato entre as placas geológicas são zonas que apresentam um aspecto de fraqueza, e aí é que ocorre exatamente os terremotos, os abalos sísmicos, os vulcões. 90% dos terremotos, dos abalos sísmicos e dos vulcões do mundo aparecem exatamente nessas zonas de contato, ou em zonas de falha geológica. E no nosso caso, no caso do que o senhor falou, em Caruaru, em Pesqueira, em Arco Verde, aquela movimentação que há é uma grande falha transversal que corta desde o Oceano Atlântico até
Petrolina, no extremo oeste do estado. Mas nada suficiente para Não, consequências. por enquanto não, porque essa placa é uma placa que não tem muita movimentação. Essa falha não tem muita movimentação, tá certo? Ao contrário, por exemplo, da falha das zonas de contato do Chile, onde você tem terremotos toda hora. Quer dizer, aqui um terremoto na escala 2 ou 3, é uma escala de Richter, é uma escala geológica aí qualquer, são os terremotos que nós temos aqui, de escala muito pequena. No Chile, você tem de 9, de 8, de 7, e aí destrói edifício, destrói estrada e destrói tudo. Esse fenômeno é um dos fenômenos que ele falou, terremoto, tempestade, raio, que no passado originou isso que você falou. Que o pessoal, qual é a diferença de astronomia para astrologia, né? Então, no passado, quando não se sabia isso que o professor falou, tudo era atribuído a uma mágica, né? Então, criou-se a astrologia. A astrologia, hoje, ainda bem que está saindo de moda. Saiu, né? Eu tive durante 10 anos, eu tinha uma coluna no Diário de Pernambuco, né? Sim. De astronomia. Aí dava a hora do nascer do sol, né? A Marinha usava para hastear a bandeira, tal. E do lado da minha coluna de astronomia tinha a coluna de astrologia. Tá? Aí todo mês eu ia lá, Manuel Barbosa recebia, entregava e tal. Aí teve uma vez que ele disse, professor, ainda bem que o senhor trouxe aqui, eu entregava para o mês todo, né? Ainda bem que o senhor entregou, porque o astrólogo tem 3 meses que ele não entrega a previsão aqui dos signos. Eu falei, oi, ele não entrega a previsão dos signos, o que você faz? Aí eu pego e misturo tudo aqui, ó. Exatamente. E bota lá de qualquer maneira. Que era Áries, vira câncer outro, e eles fazem. Quer dizer, é puramente aleatório. Você pode usar a astrologia esotericamente, tudo bem. Mas dizer às pessoas que o futuro delas vai depender da posição vista da Terra, da estrela tal, com o planeta tal, não. Isso já está provado, né, que não funciona. Você veja a importância do trabalho, do estudo científico. Sim. Nós estamos com 2 especialistas. Exatamente. Aqui. É ótimo isso. Isso é importante. E a gente, enquanto Defesa Civil, eu tive a oportunidade de ser nacional, estadual, fui municipal também, trabalhei nessas 3 esferas. A gente recolhe esses dados, porque a consequência desses efeitos extremos, quem cuida somos nós. Os senhores estudam, passam para nós. Então, o Brasil, hoje, está muito bem de avaliação. Tem 2 grandes centros no Brasil, o Senad e o Semadem. O Senad, eu tive a felicidade de construí-lo ao longo de 4 anos lá em Brasília, com várias pessoas. Então, a gente absorve todas essas informações, mas sempre baseadas no estudo. Né? Não dá para fazer um pouquinho de astrologia nisso. A gente tem que ir para, efetivamente, o dado concreto. Então, a Defesa Civil, ela recebe os dados, estuda internamente com seus técnicos, lá é uma equipe de mais de 200 técnicos, engenheiros, geólogos, enfim, e a gente começa a desenvolver protocolos de atuação para a sua pauta hoje. Tempo, seca, raio e tempestade. Tem os protocolos para cada um. A questão que mais me preocupa hoje é o aquecimento global, que está realmente empurrando essa coisa para uma maior frequência e uma maior amplitude. Há algum tempo já. Professor Guilherme, o que foi que aconteceu com aquele raio que caiu em Brasília? Porque a gente se acostumou... Ali foi Deus. Foi Deus que mandou nos bolsonaristas. A gente se acostumou a saber que por exemplo, morreu 40 bois, 50 bois numa fazenda por conta de um raio. E ali, quantos bois tinham ali? Exatamente. A gente tem que lembrar. Não morreu ninguém. Feriu algumas pessoas e tal. O estrago foi grande, porque pegou em muitas pessoas, mas não matou. Pare de perder dinheiro no AliExpress. Seguinte, eu já estou aqui no computador e eu vou te mostrar como conseguir o menor preço nos produtos que você quer comprar. O AliExpress é uma plataforma que tem os menores preços e o mundo inteiro compra lá. Porém, o pessoal perde dinheiro na hora de comprar porque não sabe fazer uma pesquisa. Dentro do AliExpress tem diversos vendedores que vendem o mesmo produto. E o certo para encontrar o menor preço seria olhar todos os vendedores um por um. Porém, isso iria demandar muito tempo e mesmo assim tu não iria conseguir encontrar todos os vendedores dentro da plataforma.
Por isso que eu vou revelar para vocês essa ferramenta totalmente gratuita que ela vai fazer esse trabalho para vocês de encontrar o menor preço em qualquer produto que você queira comprar. Eu uso o AliAssist. Essa é uma extensão totalmente gratuita cadastrada na loja do Google Chrome. Depois que vocês fizerem o download gratuitamente, em qualquer produto que vocês entrarem dentro do AliExpress, vai aparecer para vocês essa barra de ferramentas. Clicando em similares, ele vai separar os menores preços e também vai mostrar para vocês as avaliações. Ou seja, dessa forma tu vai garantir uma qualidade boa e também o menor preço. Além disso, tu vai conseguir fazer pesquisa de fornecedores através de outras plataformas do Brasil, por exemplo, o Mercado Livre. Se você estiver pesquisando algum produto no Mercado Livre, se você clicar com o botão direito e clicar em pesquisar por imagem, ele vai separar fornecedores desse produto lá do AliExpress, mostrando também os menores preços. Você pode utilizar essa ferramenta para comprar produtos para uso próprio, para garantir esse menor preço, ou até mesmo se você quiser importar e revender no Brasil, porque ele tem uma calculadora de precificação de preço, ou seja, tu vai conseguir calcular o preço de venda no Mercado Livre, Shopee, Facebook e OLX. Clica agora em Saiba Mais e faça o download gratuitamente para você utilizar todas essas ferramentas e também garantir sempre o menor preço no produto que você queira comprar. Eles estavam em área aberta, né? Sim. E na área aberta, qualquer coisa pontiaguda, como um ser humano em pé, por exemplo, funciona como uma antena, Sim. como um para-raio, né? Então Uhum. todo mundo ali era para-raio. É um negativo, Por isso não né? se deve ir na praia, né? Na época que está chovendo, com muitas nuvens baixas, né? Não vá à praia, porque é uma área aberta, livre, retinha, né? Então a gente faz essas experiências, eu faço para meus alunos, né? Na sala de aula, a gente pega lá, ó, bota aqui uma produção de descargas elétricas e coloca uma mão aberta assim, você chega até uma certa distância, mas se você botar a ponta do dedo, a descarga sai logo. Por isso que o para-raio é essa ponta no lugar mais alto, né? Então, na cidade, dificilmente alguém vai ser atingido por um raio, que a maioria dos prédios já tem o para-raio. Isso é física, né? E uma Mas- caminhada pela beira-mar é arriscado. É arriscado, é arriscado. Quando Chovendo, E se estiver sai- dentro da água? Dentro da água, geralmente, se o corpo estiver todo imerso, é mais difícil. Mas sempre tem alguma coisa ali, um barco ali, um ponto que pode estourar perto de você, o raio, né? Porque muita gente pensa, como pensava no passado, que os raios são coisas assim, castigo de Deus, vem lá de cima. Ninguém tinha explicação para isso, né? Mas hoje nós sabemos que o atrito das nuvens na atmosfera vai carregando, até que fica milhões de volts. Chega uma hora que descarrega. Então, isso é uma coisa natural e bom para as florestas. Bom, isso faz parte do equilíbrio natural. Nós é que invadimos uma área onde o ser humano não era para estar ali naquele momento. Entendeu? Professor, e não tem controle essa situação astral? Eu ouvi dizer que parece que Estados Unidos tem 400 antenas lá em cima. Elon Musk está com Satélite. Cada um que chega bota o seu. Um monte de satélites. Porque todo mundo quer controlar, né? Comunicação, né? Aí a minha disciplina é acima. Aí, a função dele não é impedir a ação do raio. É a Não, gente ter um dado de predição. Alguns E a maioria algoritmos são formados para a gente ter predição. O que eu entendia era que ele era alguém tomava conta disso. Não. Isso, o raio, a seca, a tempestade, é um fenômeno absolutamente natural. O homem, o ser humano, não tem absolutamente nenhuma influência. Só atmosférico, até 50 quilômetros de altura. Deixa eu terminar Né? aqui um pouquinho, tá certo? Veja, por exemplo, o que é que... Vamos raciocinar. Nós temos, nas marés, nos nossos oceanos, a cada 6 horas nós temos uma maré alta e uma maré baixa. Certo. Não é isso? Temos, a cada 12 horas,
uma noite e um dia. A cada 3 meses, nós temos uma estação. Nós temos um inverno, nós temos um outono, nós temos um verão, uma primavera, assim por diante. Tudo isso são fenômenos naturais, climáticos, gerados e controlados por ciclos climáticos. Sim. Então, esses ciclos climáticos, por exemplo, que controlam as secas, os raios e as tempestades, são ciclos climáticos normalmente de grande amplitude, ou seja, são ciclos climáticos como os ciclos de Milankovitch, que são ciclos de 100 mil anos, ou seja, a cada 100 mil anos o mundo muda completamente de características. Por exemplo, nos últimos 100 mil anos, nós tivemos 10 a 12 mil anos de temperaturas elevadas, no que o geólogo chama de um período interglacial, e tivemos 80 a 90 mil anos de um período de frio intenso, que é chamado de período glaciais. Sim. Tá certo? Nesses períodos interglaciais, em que as temperaturas são mais elevadas, você chove mais, tem menos seca, tem menos seca, chove mais, tem menos seca, tem mais tempestades e tem mais raios. Sim. Já nos períodos glaciais, você tem exatamente o inverso. O que é que está acontecendo hoje? Na minha opinião, nós estamos perto do fim do último período interglacial que nós vivemos, que é um período chamado de período interglacial holocênico. Hoje, nós temos terminando esse período. Nós vamos entrar, dentro de mais alguns anos, quantos anos, é difícil de dizer, dentro de mais 5, 10 ou 20 anos, nós devemos entrar num período glacial, ou seja, num período em que o aquecimento global vai desaparecer. O que vai aparecer é um período glacial, é um período de baixas temperaturas. Tá certo? E esse período vai continuar durante 80 mil anos. E aí você vai ter menos raios, menos tempestade e mais secas. Tá certo? Então, são coisas totalmente diferentes. Tá certo? Então, onde é que a astronomia entra? E tudo isso aí que ele falou, a longo prazo, acontece mesmo, né? E isso é devido ao quê? A inclinação da Terra. A gente está inclinado 23,5 graus. Mas com o tempo muda. A cada 40 mil anos, mais ou menos. Sim. A distância da Terra ao Sol... 40 mil só. 40 mil anos. Então, a gente costuma pensar, Geraldo, que o nosso período é o mais importante, né? Nós somos um pedacinho só da história da Terra. Porque, ao longo de tudo, se alguém perguntar a você assim... a principal razão de todos esses desastres, essas secas, esses raios, perguntar assim, qual é a razão principal? A razão principal não está aqui na Terra, não. É da atmosfera para cima. Ou seja, o Sol. O Sol que comanda todo esse clima que está aqui. É um pouco imprevisível, por quê? Porque as radiações do Sol variam muito. Semana passada, por exemplo, teve uma erupção, né? A gente chama de ejeção de massa coronal, que eles chamam. É um jato que o Sol solta de partículas, atinge a Terra, e a Terra vai tentar, ela pelo campo magnético redireciona isso e absorve uma parte dessa energia, e isso altera o clima. Então tem coisas, assim, uma nevasca agora nos Estados Unidos, uma seca aqui na Amazônia. Essas mudanças são mudanças em curto prazo, e o professor falou a longo prazo. Então tem 2 tipos de variações, a de longo prazo e a de curto prazo. A de curto prazo, a gente recebe uma quantidade enorme do Sol. Ele é que comanda tanto a vida quanto a morte que acontece na Terra. Temos um outro homem que acha que os gases tóxicos não influenciam no aquecimento global. Influenciam, sim, só que não tanto. Graças a Deus eu estou encontrando pelo menos um. Sim. Mas mesmo assim a gente tem pequenos aquecimentos, pequenos resfriamentos na Terra que variam de acordo com causas diferentes. Então existe sempre uma briga entre o que está acontecendo, o que está fazendo esse aquecimento, por que a seca está maior agora, ou a inundação que teve no sul exagerou, por quê? Tem 3 tipos de causa, viu? Uma causa científica, que os professores podem falar aqui, todos podem falar, mas tem também causas humanas de administração, né? Sim. Qual é a política que foi adotada para fazer isso? Então, o político, ele vai ter, se você chamar 3 políticos aqui em vez de 3 cientistas, eles vão dar opiniões diferentes.
Ele vai dizer, falta verba disso, falta para aquilo, precisa daquilo. Então, tem uma maneira de abordar o problema diferente. E se você trouxer, em vez de 3 cientistas ou 3 políticos, você trouxer 3 religiosos, eles vão dizer aqui para você, não, a causa não é essa, não. Isso aí é só, eles estão medindo só. Mas a causa vem do céu, então não sei o quê, de Deus e não sei o quê. Quer dizer, visões diferentes. Mas aqui tem privilegiado, é a científica agora. Um complemento, João. Veja bem, a gente, como sempre, a gente pega todos esses dados e estuda com as equipes que a gente tem dentro do sistema. E o que é que a gente tem mais recente? Que a mudança de cada ciclo hidrológico, que o senhor falou aí de passagem, a mudança de cada ciclo hidrológico desse tem sido interferido pelo aquecimento global. Tem. Isso é quase que matemática, onde eu fui estudar. Tive a oportunidade de ver em alguns países, mas a gente tem que estar aqui no Brasil. Tanto é que dessa vez, para vir para cá, eu peguei assim, quais são os relatórios sobre esses 4 tipos que você pautou para a gente tratar, quais são os relatórios mundiais, relatórios do Brasil, o INPE tem alguns relatórios, e quais são as soluções para isso. Mas está diretamente ligado ao aquecimento global. Tem interferência do homem? Evidentemente que tem. Desculpe, mas não é exatamente assim. Está ligado aos ciclos climáticos, não ao aquecimento global. Não, o senhor não me entendeu. Pelo aquecimento global que o ciclo hidrológico está sendo afetado. Não, ao contrário. Tempestade. Esse é um estudo da Universidade da Austrália. Os ciclos climáticos, ele existe há 1 bilhão de anos. Mas nós não falamos em data. E há 1 bilhão de anos. Nós não falamos em data, né? Há 1 bilhão de anos que eles se repetem. Aqui está aqui. Geraldo, eu concordo com os dois, viu? Eu sou intermediário. Ele está certo a longo prazo e ele está certo a curto prazo. Então, uma pessoa. É isso, a gente tem que entender que a gente tem 2 tipos de problema. Então, pergunto aos senhores o seguinte: essa tábua de marés que a gente tem aí, ela é permanentemente. A de amanhã vai ser. A tábua de marés. Ela funciona como um relógio. É uma rotina. É quase como um relógio. Ela não muda. Não, há 3 milhões de anos que ela é assim. É desse jeito. É desse jeito. Há bilhões de anos atrás era desse jeito. É uma função da posição do Sol e da Terra. Da Lua, do Sol e da Terra. Vamos diminuir um pouquinho. Há alguns centenas de milhares de anos, a beira da praia de Boa Viagem não era ali, não. Era bem mais lá para trás. Certo. Aí tinha um rio ali. Esse rio, né, que se chama de ria agora, né? Ria é quando é um rio dentro do mar. Está lá embaixo. Aprendi isso na oceanografia. Então, ali tem o rio. O tubarão entra ali. Então, uma das causas do tubarão ter atacado é porque ali tem uma ria, um rio dentro do mar. Por que tem um rio dentro do mar em Boa Viagem? Porque lá para trás, o mar recuou durante muito tempo. E de agora ele está avançando. Então, existem essas variações naturais, tá? Então, um dos professores aqui está correto, existem essas variações a longo prazo, realmente, se a gente olhar a Terra como um todo, a temperatura média da Terra qual é? 18 graus. 18. Se você pegar tudo, é 18 graus. Só que tem lugares muito quentes e lugares muito frios. Então, a média, né? Se você colocar a cabeça numa fornalha e botar o pé no gelo, a tua temperatura tá boa, tá média. Mas não está, você está queimando a sua cabeça e congelando seu pé. Não, então não pode. A gente tem que avaliar não um aquecimento geral, mas um aquecimento local. Isso o professor está correto. E também... Deixa a gente pegar as noticiazinhas que a gente volta mais. CBN Debate. Decisão. Trânsito. De volta com você, ouvinte CBN, fazendo um giro no centro do Recife. Tem trânsito intenso no Cais de Santa Rita em toda a extensão da via. Na Rua da Concórdia também tem trânsito intenso desde a Rua do Muniz até o cruzamento com a Rua São João. Na Rua Tobias Barreto também tem trânsito intenso desde a Dantas Barreto até o encontro com a Floriano Peixoto. Na Conde da Boa Vista tem trânsito moderado, tanto no sentido Rua da Aurora, quanto no sentido Praça do Derby. E na Rua Gervásio Pires tem trânsito intenso desde o início da via ali próximo a Mário Melo até o cruzamento com a Avenida Manuel Borba. R$ 99,00 em cupons para pedir o seu almoço. Quem pede, pede 99 Food. Ayrton Vasconcelos para a CBN Recife.
De segunda a sexta, das 9 ao meio-dia, você tem o CBN Recife. Trânsito, esportes, debate, política e muito mais. CBN Recife. Apresentação, Geraldo Freire e André Luiz. Oferecimento Master Boi. Qualidade que é puro sabor. Quer estar por dentro do que acontece em Pernambuco e no mundo? Acesse o novo portal da CBN Recife, um espaço mais integrado, intuitivo e feito para acompanhar o seu dia a dia. Atualizações em tempo real, trânsito ao vivo, podcasts, reportagens especiais e conteúdo multimídia. Tudo em um ambiente dinâmico e fácil de navegar. Entre agora, cbnrecife.com. CBN. A informação de sempre, agora com uma nova experiência. CBN Carnaval 2026. Imagine criar um aplicativo com a sua assinatura, só com o poder da imaginação. Conheça a Base 44, uma plataforma completa de criação com IA. Feita para qualquer pessoa com uma ideia e vontade de fazer acontecer. Você descreve o que quer e vê sua ideia tomar forma. Planeje, personalize e leve sua criação para onde quiser. De ferramentas feitas só para você, a plataformas prontas para atender milhares. De projetos pessoais a sistemas de nível empresarial. Tudo já vem pronto para usar. Um novo jeito de criar, onde você vai tão longe quanto sua imaginação permitir. Você pode imaginar? Transforme seu sonho em realidade. Lá vem o homem da meia-noite, vem pelas ruas a passear. Em 2026, o Homem da Meia-Noite, calunga mais famoso do Brasil, comemora 94 anos. E para celebrar o marco, uma programação especial tomará conta das ladeiras da Cidade Alta de Olinda, antes mesmo do desfile no sábado de Zé Pereira. Ao som de 10 nações de maracatu, a festa contará com roupa nova para o gigante, bolo de rolo, a altura e o poder da ancestralidade africana. Na próxima segunda, o desfile de aniversário do Homem da Meia-Noite sairá às 7 horas do ateliê Ayamaraque, na rua 13 de Maio, com a nova roupa do Calunga, levada pela icônica Rural de Roger até a igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. De lá, onde o Calunga estará aguardando, o cortejo seguirá até a sede do Homem da Meia-Noite, quando haverá o recorte do bolo de rolo de 100 quilos e 4 metros para os foliões. Da sede do Homem da Meia-Noite, Lucas Arruda. Nada melhor do que encontrar os amigos após um dia de muito trabalho. Mas o local dessa celebração é muito importante. Reúna as pessoas que você mais gosta no Ilha da Costa Rui Barbosa, no Ilha Navegantes, Ilha do Guaiamum e Ilha Camarões. E você ainda tem a opção do clube de bebidas para bater o ponto sempre no lugar certo. Happy Hour no Grupo Ilha, de segunda a sexta, das 15 às 20 horas, exceto feriados. O melhor sempre está no Ilha da Costa. Garanta um Moura do B no destino mais cobiçado do litoral pernambucano. Carneiros é desejo, Beach Class é conquista. Casas e apartamentos com estrutura de resort e de 1 a 3 quartos. Para viver o melhor deste destino paradisíaco. Ligue 4020 3538 ou visite a nossa loja no 2º piso do Shopping Recife. E conheça o seu próximo investimento em Carneiros. Volta às aulas é na Livraria Jaqueira. Seu material escolar completo, do lápis à mochila. Itens diferenciados, temáticos, de qualidade, que são o sonho da garotada. Traga sua lista, que a montamos com as melhores opções, visando um bom custo-benefício. Temos livros didáticos, paradidáticos, além de cadernos, estojos, pastas, tudo para o seu filho recomeçar as aulas em grande estilo. Parcelamos em até 6 vezes. Conheça nossas condições. Meu amigo, com a linha Nato Grill, a Estação do Sol ganha muito mais sabor. A dica é juntar os amigos e a família para aquele maravilhoso churrasco de verão. São vários cortes de frango, espetinhos, linguiças, pão de alho e os produtos já temperados. Coração de galinha, coxinha das asas levemente apimentada, o meio das asas com barbecue e a sobrecoxa desossada com chimichurri.
É por isso que no seu churrasco só dá Nato Grill. Então, chama a tua galera e experimenta essas delícias. Nato Grill, mais do que um churrasco, um churrasco. Futebol CBN. Show de futebol no grande debate do rádio desta quinta às 11 horas. Eu sou o rádio. Vai na bola, em Pernambuco, no Brasil e no mundo, com os profissionais do futebol. Futebol Novo CBN. Aqui, o colunista esportivo Beto Lago, o comentarista Adeval Barros, o pesquisador e comentarista André Luiz. Segundo a nova pesquisa Datafolha, CBN Recife é a rádio de notícias mais ouvida da cidade. Repórter CBN. Quarta-feira, 28 de janeiro de 2026. A Bolsa de Valores opera em alta de 1,02% aos 183.910 pontos, nível recorde. Os investidores mantêm as atenções voltadas à super quarta, que tem a divulgação das taxas de juros no Brasil e nos Estados Unidos. O dólar está em queda de 1,41%, cotado a R$ 5,20. O euro vale R$ 6,23, baixa de 0,64%. Pelo menos 2 pessoas foram presas até o momento numa operação na zona norte do Rio de Janeiro contra 5 criminosos acusados de sequestro e da tortura de um jovem no ano passado. A ação é realizada no Complexo da Penha. Segundo a investigação, os procurados são integrantes do Comando Vermelho envolvidos com tráfico de drogas, roubos, porte ilegal de armas e homicídios. O presidente Donald Trump acusou o prefeito democrata de Minneapolis, Jacob Frey, de violar a lei ao não impor as regras federais de imigração. O líder americano disse que o adversário está brincando com fogo. A cidade é palco de uma grande operação de forças federais que mataram 2 cidadãos americanos nesse mês. E o tenista sérvio Novak Djokovic se classificou para as semifinais do Aberto da Austrália depois de o italiano Lorenzo Musetti sentir dores na coxa direita e abandonar a partida. Djokovic perdia por 2-0 quando o adversário tomou a decisão. Campeão 10 vezes do torneio, o sérvio quebrou mais um recorde com o resultado dessa quarta-feira. Ele passou a ter 103 vitórias na competição. Com isso, Djokovic tornou-se o maior vencedor da história do Aberto da Austrália. O ex-tenista suíço Roger Federer tem uma vitória a menos. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Debate. Decisão. Fazendo história com Guilherme Pereira, Humberto Viana, Ricardo Maranhão. Doutor Guilherme, tem um trabalho aqui de um biólogo e ele diz que, na crônica inteira, ele fica chateado com essa informação. Ele diz que conhecemos menos de 0,001% do leito marinho
profundo, 200 metros ou mais abaixo do nível do mar. Depois, a manchete é fundo do oceano, 99,99% desconhecido. E enquanto a gente vai lá para cima, a gente conhece paca. Né? O que é que acontece que o mar não... Olha, Geraldo, o homem é movido pelo interesse, né? Sim. Então, se alguém disser assim, olha, tem uma montanha de ouro no meio do Pacífico, eles vão fazer um monte de pesquisa para chegar logo lá. Sim. Ou seja, o interesse econômico é que gera que, infelizmente, né, a pesquisa científica. Não era para ser assim, a gente era para pesquisar sobre o nosso planeta, para o bem-estar da humanidade como um todo, né? Mas só que um quer ser melhor que o outro. Eu quero riqueza aqui. Então, o que ele faz? A Arábia, por exemplo, o pessoal vivia na pobreza. Quando descobriram o petróleo lá, eles estão riquíssimos lá. Né? Quer dizer, esse interesse da humanidade é que tem que mudar. Não é só o lucro que deve mover a pesquisa científica. A gente deve fazer com que seja investido no bem-estar da sociedade, melhorando. O fundo do mar é uma coisa extremamente importante para a humanidade, porque nós vivemos tudo dependente dele. A água que chega aqui, ela não vem de qualquer lugar, ela vem das nuvens que caíram, provocaram, formou o rio, etc., que veio da evaporação do mar. Né? Então, estudar sobre o mar, sobre também fora da Terra, né? Fora da Terra, bota satélite e a gente estuda, a gente já sabe os nossos limites. Mas nós só fomos até a Lua. O senhor que é muito pelo custo-benefício, se você ir conhecer o mar mais profundo, ou para o nosso aprendizado mesmo, é bem mais difícil do que conhecer para cima. É bem mais difícil. Sem dúvida nenhuma, é bem mais difícil, porque... É bem mais difícil porque por causa da profundidade, tá certo? O ser humano, ele só pode alcançar até profundidade da ordem de 600, 700 metros, tá certo? E agora, ultimamente, com a perfuração de poços a 1.000 e poucos metros de profundidade, é que nós estamos alcançando isso. Existem navios marinhos que vão a profundidades muito maiores do que isso, tá certo? Mas, no geral, o nosso conhecimento fica em torno de centenas de metros, tá certo? Então, efetivamente, o nosso nível de conhecimento dos mares é talvez o setor do mundo ou do planeta menos conhecido. Tá certo? Isso aí é uma verdade inclusive inconfundível. A segurança, né? A segurança é fundamental. A gente faz muitos salvamentos, às vezes, em condições totalmente impróprias para o ser humano, mesmo equipado. Mesmo equipado, porque tem um escafandro que dá um tipo de... Eles são submarinos, porque escafandro não chega quase lá, não. submarino. E tem o mergulho autônomo, com gás, tudo mais. Se você não obedecer aqueles protocolos, a gente chega num momento de um salvamento, Geraldo, mesmo decorrente dessas enchentes, de queda de barreira, de avalanche de água, essa coisa toda, a gente não consegue fazer. Sim. Então, é importante que também, do ponto de vista do salvamento, da execução prática decorrente desses fenômenos, haja também um estudo de como é que a gente vai trabalhar. Sim. O que é que eu Segurança tenho de do equipamento trabalho humano, né? Agora, para cima não tem limite. Até agora, a gente já chegou a 13 bilhões de anos-luz, né? Sim. Multiplica isso por 10 trilhões, você vai achar em quilômetros. É muito longe. Mas agora, por outro lado, Geraldo, a gente está limitado. A gente só observa fótons. Sim. A maior parte da pesquisa científica do céu, do universo, né? A gente faz isso lá no Instituto Federal de Pernambuco, a gente tem telescópios, aponta, mas é tudo à base de radiação eletromagnética. É luz ou ondas de rádio. Agora estão tentando fazer um telescópio que mede a gravidade. Se a gente pudesse registrar a gravidade, a gente talvez tenha até uma outra ideia do universo atual. Tá? Agora, é verdade que temos muitas estrelas, inclusive famosas, que já não existem mais e nós conhecemos. A maioria. Vemos todos os dias. A maioria. A Estrela d'Alva ainda existe. A Estrela d'Alva é um planeta, o planeta Vênus. É um planeta. É o planeta Vênus. Mas assim, você conhece a melhor estrela de todas, sabe qual é? A Terra. A Terra é o resto de uma estrela que evoluiu, morreu,
ela começou com hidrogênio e terminou com ferro, alumínio. Esse componente, você pisa no chão do resto das estrelas que se formaram há milhões de anos atrás, bilhões de anos atrás. Uhum. Sim, mas eu me esqueci. Não, está nessa questão de... Uma coisa que eu acho muito importante que fica aqui, é colocado pelo professor e pelo coronel, é essa parte do aquecimento global, tá certo? Essa parte do aquecimento global. Por que isso? Porque tudo que a gente tem que programar, tá certo? Às vezes é programado para daqui a 50 anos, 40 anos, 30 anos. E será que daqui a 40 anos, 30 anos, as nossas condições climáticas serão as mesmas condições de hoje? Provavelmente não. Nós hoje, existe o seguinte, quando a gente estuda a história da Terra dos últimos 500 mil anos, por exemplo, nós verificamos o quê? Que quando termina um período interglacial, que é um período quente, e passa por um período frio, o nível da água é 0 metros. O nível médio do mar é de 0 metros. Tá certo? E hoje em dia nós estamos com o nível do mar exatamente com 0 metros. Isso ocorreu quando? Ocorreu há 130 mil anos atrás, há 260 mil anos atrás, há 390 mil anos atrás. Ou seja, se esse princípio é um princípio verdadeiro, nós estamos prestes a mudar completamente a temperatura da Terra. E aí, tudo isso que nós estamos programando hoje não tem mais sentido de ser. Além do mais, existem várias outras provas. Vamos dar uma outra prova. Quando a Terra gira em torno do Sol, isso é chamado de excentricidade. É a excentricidade da Terra em torno do Sol. E essa excentricidade, quando a Terra está afastada do Sol, tem um valor diferente da excentricidade quando a Terra está perto do Sol. E nós estamos nos afastando do Sol. Quer dizer, a nossa excentricidade hoje é 0,106, que é aproximadamente a excentricidade quando a gente está saindo de uma órbita circular para uma órbita elíptica. Ou seja, tudo que nós temos que projetar é preciso estudar muito bem o aquecimento global. Tá certo? Eu vou mostrar a vocês aqui, eu sei que o ouvinte não está vendo, mas vocês veem aqui, tá certo? Só para a gente ter uma ideia. Pronto. Aqui são a temperatura, o nível do mar, tá certo? A cada 100 mil anos, tá certo? Isso significa o quê? Que nós estamos exatamente no momento que vamos passar por uma fase glacial, por uma fase fria. E aí a gente tem que mudar tudo que está na cabeça de todo mundo. Isso é verdade? Pronto, para mim é verdade, tá certo? Infelizmente, eu represento hoje 9 a 10% da população. A população acha que o aquecimento global deve-se a gases tóxicos, CO2, CH4, N2O, assim por diante. E não tem nada a ver com isso. Por quê? Porque as pessoas têm que estudar. Eu vou dar um outro exemplo. Quando a gente olha isso aqui, essa é a temperatura da Terra. A temperatura da Terra hoje é igual à temperatura da Terra há 130 anos atrás, a 260, 390. Tá certo? E os gases nossos, eles cresceram, tá certo? Por exemplo, o CH4 cresceu de 700 ppm para 1.900 ppm. E não mudou a temperatura. A temperatura continua sendo exatamente a mesma que é no fim dos interglaciais. Mas é justamente isso, desculpa interromper, mas a média, realmente, o professor está certo na média. Mas tem um problema. É aquilo que eu te falei. É de botar a cabeça na fornalha e botar o pé no gelo. A temperatura média é a mesma. Então, hoje a gente não fala nem aquecimento, fala em mudança climática. Professor, porque os máximos são máximos e os mínimos estão mínimos. Esses ventos assustadores que nós... também não é de hoje, né? Sempre aconteceram, mas como estão muito perto da gente aqui agora,
Teve um no Paraná semana passada que levou uma cidade inteira. Essa, não foi? O Vendaval. E eu lhe pergunto, o Nordeste tem condição de receber isso? A gente tá falando bastante coisa importante aqui, é claro, sim, mas a gente não está dando nenhuma solução para o ouvinte, né? Sim. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso aqui. Então, por exemplo, a gente pensa em seca, raio, tempestade, só pensa em coisa ruim, né? Exato. Mas a gente tem que se adaptar. Por exemplo, a seca, é ruim, a seca, falta água, mas uma solução para o nosso Nordeste mexer com a seca é aproveitar o que nós temos de mais importante lá, o sol. Então, a energia solar, se a gente botar no sertão, placas solares, a gente está retirando energia, enquanto que outros lugares estão tirando petróleo, a gente está tirando energia do sol. Sim. Tempestade é ruim, né? Porque vento destrói e tal. A gente tem que aproveitar a energia eólica. Então, a gente tem que se adaptar à natureza. A gente não vai conseguir mudar ela há pouco tempo. O professor aqui está certo, há milhões de anos que tem um ciclo natural da Terra. A gente tem que acompanhar esse ciclo, mas não ficar parado diante dele, né? Em fazer, por exemplo, raio. Para que o raio é ruim, né? A gente pensa, caiu um raio, matou gente. Mas a energia elétrica pode ser retirada também. Já existem estudos de retirar desses raios energia. Então a gente tem que ver o lado bom dessas coisas ruins, que são seca, raio, tempestade. Tudo isso pode ser aproveitado. Agora, tem que ter o apoio da política, planejamento científico, pesquisa e segurança, que o professor pode falar sobre isso. Qualquer ação de defesa civil, nós temos mais de 5.500 municípios no país. Se você for procurar ver quantos tem defesa civil instituída, olha, não chega a 1.000. Então, se você não tiver uma estrutura que envolva politicamente, por exemplo, um governo municipal, ele tem educação. Todos esses segmentos têm que estar envolvidos com a solução. Porque não dá para jogar só na mão da Defesa Civil e dizer assim, resolva não. Eu vou precisar da área científica. A gente vai ver, a gente está vendo, por exemplo, essa inundação que teve lá no Rio Grande do Sul, né? Sim. Em Porto Alegre. Ali, ninguém falou as causas, né? Tiraram a mureta lá de contenção, semanas antes. Meia semana volta e pois é, então, a gente tem que procurar, assim, a natureza está fazendo a coisa certa. Nós é que estamos fazendo a coisa errada. Deixa a gente pegar uma noticiazinha, a gente volta já já. CBN Debate. Decisão. Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Newton Jung e Cássia Godoy. Oferecimento SESI, soluções completas para normas regulamentadoras. Serviço Chevrolet, tradição, qualidade e confiança. Cia do Chopp completa 40 anos com os eleitos da seleta clientela. Bolinho de bacalhau e picanha argentina no espeto. Cia do Chopp, desde 1984. Essa linha seguirá para a educação superior. O ponto de partida é o Enem. Garanta acesso às universidades públicas ou institutos federais, desembarcando no SISU. Para bolsas em faculdades particulares, siga para o ProUni. Para financiamento, sua parada é o FIES. Última estação, um futuro melhor. Inscreva-se gratuitamente em acessounico.med.gov.br. Enem, SISU, ProUni, FIES. O Brasil cria oportunidades para você ir mais longe. Governo do Brasil, do lado do estudante, do lado do povo brasileiro. Vigilância e tranquilidade você encontra com o Grupo NE. Com uma equipe altamente capacitada, o Grupo NE possui a solução ideal para garantir a segurança e o bem-estar da sua empresa. Tenha uma mão de obra especializada e bem preparada, com foco na excelência e rentabilidade da sua propriedade. Grupo NE. Rigor e humanização são os nossos lemas. Atenção, Folião! Se você gosta de viver o carnaval sem abrir mão do melhor, o verdadeiro Carnaval de Olinda te espera na Mansão da Batuta. De 14 a 17 de fevereiro, venha viver uma experiência única com o nosso Day Use oficial, nas ladeiras mais charmosas do Brasil. Café da manhã, Open Bar Prêmio, Espaço Beleza, áreas de descanso e atrações incríveis. Ingressos na FNX ou 81999700674. Carnaval 2026 é na Mansão da Batuta. Vem pra folia!
Tem entrega de moto, entrega de bike, entrega de rodo. Recife começou o ano gerando na alta. No Pina, o Parque Eduardo Campos está entregue. O Parque Roque Santeiro e o Parque Alagável do Barro também. Na ladeira da Coab, a duplicação tá moendo. A ponte giratória ficou novinha, zerada. E a ponte Areias em Biribeira fica pronta já já. É entrega atrás de entrega, atrás de entrega. Prefeitura do Recife, aqui tem entrega. A gente é feito de alegria, de história, de beleza e de multidão. A gente é feito de calor, de brilho, fantasia e de emoção. É para aplaudir de pé, se o assunto é festa, a gente mostra pra você como é. Muito fé de orgulho de ser, é folia para o mundo inteiro. Não me leve a mal, não tem nada igual. Pernambuco, meu país do carnaval. Governo de Pernambuco. Minha amiga, meu amigo, como anda você nesse começo de ano? Ainda está meio devagar ou já está a todo vapor? Pois na Prefeitura do Recife, o ano começou com tudo e mais um pouco. No Pina já está entregue a primeira etapa do Parque Eduardo Campos, com playground, tirolesa, fonte d'água. Tá uma coisa linda. A segunda etapa do Parque Roque Santeiro também está entregue. Onde antes tinha palafita, agora tem futebol de areia, academia, Recife e ainda uma vista privilegiada do Rio Capibaribe. Tem também o Parque Alagável do Barro com deck de madeira, passeio arborizado, quadra de areia. E se chover forte, o parque vira um reservatório de água, protegendo a moradia da vizinhança. A ponte giratória no Recife Antigo está novinha, zerada. A duplicação da ladeira da Coab avança a cada dia. E a ponte Areias em Biribeira já está quase pronta. Vai ser a maior ponte construída no Recife em 40 anos. É entrega atrás de entrega, minha gente. E olha que ainda é janeiro, viu? Prefeitura do Recife, aqui tem entrega. CBN Debate. Decisão. Apresentação: Geraldo Freire. Espera um pouquinho só, professor Guilherme, em cima daquilo que o senhor disse, as coisas que o ouvinte consegue entender para que ele procure pensar. Por exemplo, nós estamos com uma preocupação grande de fazer encostas aqui em Piedade, fazer encostas no Janga, investimentos altos, porque vem sempre o susto de que esse mar avança. Uhum. Tem alguma coisa que diga, um dia o mar vai para Conde da Boa Vista? Bom, é o caso da dúvida exatamente aqui, né? Muitos cientistas acham assim, isso é um período que vai passar, é um período curto, e outros acham que num período longo o mar vai avançar. Então, atualmente, aqui na nossa costa tem avançado, mas em outras tem reduzido. E outras têm estado fixo. Então, cabe a nós realmente fazer isso, fazer essa prevenção, porque a natureza, ela não segue exatamente o que a gente quer, não. Por mais que a gente faça pesquisa científica, a gente sabe aproximadamente como a natureza vai reagir a nós, mas não deixar de fazer. Isso aí é prevenção e a população precisa disso. Queria dar se você permitir. Veja bem, a gente fez aqui a engorda da Orla de Jaboatão, né? Por conta do avanço do mar. Às vezes dá certo, às vezes não. E veja lá, eu era secretário nacional do Ministério da Integração na época, era a nossa pasta que cuidava. Aquilo foi feito um estudo na Universidade Federal, foi feito um estudo pela empresa contratada para que se desse a dimensão. Foi preciso fazer a mina de areia lá do fundo do oceano para poder encher a obra. A granulação tem que ser certa. Tem que ser certa. Aí entra alguns estudos bem mais detalhados. O que é que acontece? Depois, isso foi em 2013, 2014, que eu vim até aqui na época com o ministro, inauguramos, enfim. O que é que acontece? Hoje está assoreando novamente. E o estudo, professor, já apontava
que se a gente não tiver o cuidado de prevenir, foi sua palavra aí, eu estou pegando carona, prevenção, para que a gente não espere a mudança do ciclo, porque ela pode vir e pode não vir, é uma coisa da natureza. Então, o que eu acho é que a gente tem que continuar sempre pesquisando. Estudando e tentando encontrar soluções. Pode ser suave. Eu posso colocar uma coisa para você? Pode. No estado do Ceará, a Universidade Federal do Ceará fez um estudo espetacular. Ele estudou 500 quilômetros na orla marítima do estado do Ceará. Nesses 500 quilômetros, ele encontrou 200 quilômetros, ele dividiu esses 500 quilômetros em 500 fragmentos com 1 quilômetro de comprimento. Nesses 500 fragmentos, ele encontrou 200 a 220 setores com avanço do mar e 200 a 220 setores com... Quase igual, né? Quer dizer, não é... Por incrível que pareça, não é aquecimento global, é uma mudança da topografia da costa. Essa topografia da costa você tem que ajeitar, porque pequenos avanços e pequenos recuos, porque isso são pequenos. Na França, você tem, por exemplo, cavernas que antigamente eram ocupadas por seres humanos que faziam desenhos rupestres, a 30 metros de profundidade. No Mar do Norte, você tem mamutes, que são aqueles animais que a gente vê na coisa. Tem mamute no fundo do Mar do Norte, quer dizer, ali no fundo do Mar do Norte, a 100 metros de profundidade, era terra antes. Sim. Porque o mamute não pode viver onde você tem mar, ele tem que viver na terra. Então, o que eu estou dizendo a vocês é que isso que o senhor está dizendo vai continuar acontecendo com aquecimento global ou sem com aquecimento global, porque independe do ser humano, é uma coisa chamada de placa tectônica e também topografia da superfície. Quando você tem uma superfície saindo, esse trecho aqui vai criar avanços. Quando você tem descendo, esse trecho, o mar vai avançar. Professor, é uma coisa muito simples. Professor Guilherme, já chega a gente aqui e diz... Normalmente acontece isso. Pergunte a esses cientistas aí se Deus existe. Eu não vou lhe perguntar, que a gente já... Não, eu faço questão de responder. A gente já conversou sobre isso pessoalmente. Mas o que eu queria lhe perguntar é se na sua cabeça alguém deve ter feito isso. Eu acho que todos nós pensamos assim. Alguém deve ter feito isso. Agora, o Deus que nos foi informado dos nossos livros, das nossas igrejas, tem alguma coisa a ver com isso ou é uma coisa totalmente diferente? Na Idade Média, a gente atribuía tudo a Deus, né? Desgraça, tempestade era por causa de Deus e não sei o quê. Aí eu prefiro achar a solução que o meu pai deu. Né? Meu pai dizia assim, olha, tem dois tipos de pessoas. Tem aquelas que acreditam que existe um ser superior no mundo espiritual, depois da morte, você vai encontrar aquilo lá. E tem pessoas que não acreditam. Então, tem as pessoas que são religiosas e as pessoas, até cada uma delas tem 50% de chance de estar correta. Pode ser que o ateu esteja correto, pode ser que o religioso esteja correto. Então, diga ao nosso amigo ouvinte que ele tem 50% de chance de estar certo. E o amigo que é ateu, ele tem 50% de chance. Agora, o meu pai tem 100% de chance. Aí eu perguntava para o meu pai, mas papai, o senhor sabe se existe depois da morte alguma coisa? Ele dizia, não, é justamente por isso, eu não sei. Ao não saber... se tiver alguma coisa depois da morte, tudo bem. O mundo espiritual. Se não tiver, tudo bem. Então, eu tenho 100% de chance de estar certo. Sim. Então, a gente deve manter sempre a pesquisa, o estudo, estudar a ciência, a religião, filosofia, tudo, porque a realidade mesmo nos vai ser revelada, né? Depois. Ou talvez nunca, né? Ou talvez nunca. E nisso nós vamos com a alma tranquila, né? Sem problema, enquanto que os outros dois estão preocupados. O ateu está preocupado se existe e o religioso está preocupado
se a teoria de Deus dele estiver errada, né? Mas quem não sabe, né, não vai se preocupar com nada. Então, talvez a resposta final fosse dizer, faça o bem. Faça. O importante é essa vida aqui, né? Faça o bem. Ô, Geraldo, será que a gente poderia dizer Deus existe para fazer o mal, tempestade, avalanche? Não. Mas faça o bem existindo Deus ou não existindo. Não, mas existindo Deus é o mais importante pensar. Agora, fazer o bem, esse eu concordo integralmente. Fazer o bem todos os dias. Essa aí é a unanimidade. Tinha uma frase do meu pai também que eu me lembro muito bem, né? Ele dizia assim, olha, o homem é o único animal da natureza que sabe que vai morrer. Então ele inventou uma ciência para prolongar a vida dele. Inventou uma filosofia para dar razão à vida dele. E inventou uma religião para continuar vivo depois da morte. Agora, se isso existe ou não... Obrigado, meus amigos. Um abraço. CBN Debate. Decisão. CBN Recife. Oferecimento